Deus. Aleluia aí, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18. Quem pudesse colocar de pé, a gente fazer essa leitura. Glórias a Deus. Ontem à noite, enquanto você abre sua Bíblia aí, ontem à noite nós tivemos um encontro de casais aqui na igreja. Foi uma bênção, uma maravilha. Como Deus falou poderosamente na vida dos casais. Eu acredito que aquela lição de ontem vai servir assim de uma forma tremenda na vida dos casais. Que palavra de edificação mesmo. E como nós precisamos, né? Zelando do jardim que o Senhor nos deu para que a gente assim fizesse. Efésios capítulo 1 e versículo 18. Um abraço para vocês que nos acompanham na internet. Então assim a palavra do Senhor: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vou repetir: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos orar? Nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós entramos, Pai, mais uma vez na tua presença para te agradecer. Nós queremos te honrar com as nossas vidas, te honrar com as nossas escolhas, ó Pai. Nós fizemos a escolha de te servir, de te seguir, ó Pai. E por isso, Deus, nós queremos que esse caminho venha a ser um caminho honrado. Venha a ser um caminho que te glorifique, Deus. Glorifique a tua presença. Glorifique o teu Espírito, ó Deus. Esteja nos abençoando, Pai, poderosamente. Fala, Deus, no oculto e no profundo dessas pessoas que se encontram no templo. Fala no oculto e no profundo das pessoas que se encontram nas suas casas. Nos fortaleça, Pai, com a tua destra, com a destra da tua justiça. Fala poderosamente em o nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se acomodar em seus lugares. Peço que cada um de vocês fique em espírito de oração, de adoração ao nosso Deus, porque Deus quer falar no teu espírito. Aleluia, glória a Deus, amém, glórias a Deus. Tem outra versão que diz que o apóstolo falando, ele fala que Deus, ele pede a Deus que abra os olhos do coração. E David Killian tem até uma música, né? Abra os olhos do meu coração. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Tendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Recentemente eu tive conversando com uma mãe e ela estava meio que desesperada por conta da atitude da sua filha. Uma menina que havia sido criada na igreja, menina que louvava, adorava a Deus. De repente, essa mãe esteve conversando comigo e falando da preocupação, que é uma preocupação que, na verdade, todos os pais têm acerca dos seus filhos. Quando nós temos os nossos filhos, a gente quer que eles trilhem o melhor caminho possível. Quando não o nosso caminho para fazer da forma como nós estamos fazendo, a gente quer que eles sejam melhores ainda do que nós. Esse é o desejo do nosso coração. O apóstolo São Paulo também estava falando a mesma coisa, para que Deus viesse abrir os olhos do entendimento, os olhos do coração dos discípulos dele, para que eles
pudessem estar centralizados na verdade de Deus, na palavra de Deus para as suas vidas. Direção, sossego, tranquilidade nós temos quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu acho que esse é o pensamento de todo e qualquer pastor, todo e qualquer sacerdote tem esse desejo de que os seus discípulos estejam com os pés calçados no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estejam seguros de tudo o que estão fazendo. E a mensagem de hoje, ela é denominada orando pelo seu filho pródigo. E a gente vê aquela mensagem de Lucas 15, e é uma mensagem para todo o tempo, porque quando Jesus faz aquela ilustração a respeito daquela parábola, daquela passagem, interessante que é uma história muito longa e contada num espaço muito curto de tempo, mas é uma história em que nós, a humanidade, ela tem vivenciado. Como é fato, gente, como é realidade que as pessoas, elas têm tendência a se dispersar do reino dos céus. E quando a gente fala isso, a gente olha para o tempo presente e a gente vai perceber que no tempo presente as coisas, elas são bem embaraçosas. Eu diria que muito mais do que nos tempos de outrora. Por quê, gente? Hoje a gente vive à sombra de uma tecnologia absurda. As coisas estão ampliando de uma forma, de um contexto tão exagerado. Às vezes a gente vai mais pela questão daquilo que é acessível para nós. A gente compra um smartphone hoje e a gente acha que é a última geração. Quando é amanhã, já lançaram outro mais top ainda, que faz mais coisas ainda. Esses smartphones, eu não diria que eles só falta falar, porque eles já falam, né? Eles transmitem mensagem para nós. As pessoas falam lá do outro lado, deixa lá o recado no WhatsApp, ou então qualquer outra mídia. De repente a gente ouve na hora que a gente quer. E assim, a tecnologia, no momento agora, ela veio na realidade, quem idealizava esse momento de tecnologia, eles pensavam na felicidade do ser humano, no conforto do ser humano, no bem-estar do ser humano. Mas o que a gente percebe é que a tecnologia, ela tem afastado as pessoas da presença do Senhor. Existe uma distração absurda. As pessoas estão com as suas atenções voltadas para tudo aquilo o que é internet, principalmente a questão da internet. E quando as pessoas voltam a sua atenção para isso daqui, esquece de coisas essenciais. Crianças de hoje em dia já não brinca mais de peão, não brinca mais de furar o peixe. A nova geração não sabe nem o que é isso. A gente desenha, quando chovia, a gente desenhava um peixe na terra, e aí a gente pegava um objeto pontiagudo ali, né, uma faca, sei lá, alguma coisa, e saía furando aquele peixe. Que maravilha! Como era gostoso aquilo dali, gente. A geração de hoje não sabe nem o que é isso. Eu estou falando coisa bem estranha, bem distante para eles. Aí, ó, falou graças a Deus, tá vendo vocês? Geração. Gente, quando a gente entra para esses momentos, quando a criança, isso é provado, quando participa da atividade lúdica, da atividade em que ela se envolve diretamente, que ela pega, que ela percebe, não somente a criança, mas nós também,
a gente cresce, porque aí vem o aprendizado. A internet hoje está criando robôs, está criando pessoas totalmente bitoladas. Os seus olhos são um espaço quadrado, um quadrado pequeno, mas muito envolvente, muito atraente. Mas existe uma dispersão muito grande para coisas. Não existe aquele tempo, quando o menino estava brincando, soltando uma pipa, alguma coisa assim, a mãe gritava: ô menino, vem cá, vamos orar, vamos rezar rapidinho. O menino vinha, porque também existia uma coisa chamada obediência. Esse relativismo tem tirado o sono de muitas famílias que ainda acreditam na questão da conservação familiar. As pessoas hoje, essa questão do obedecer entre os filhos se tornou algo relativo. Eu obedeço se eu quiser. Pé de galinha não mata pinto. Eu tomei várias surras da minha mãe, mas eu cresci, eu me tornei um homem. Tem um filme chamado O Conde de Monte Cristo, que o homem ele passa por uma injustiça muito grande. Ele é lançado em uma prisão, nas masmorras, e ele, de forma injusta, ele não cometeu crime para estar ali. Mas uma frase que ficou marcada na minha vida foi quando ele falou, quando ele sai de todo o sofrimento, ele já passaram vários anos, ele tinha perdido a juventude dele e tudo, mas ele aprendeu algumas coisas. Ele falou assim: o que fez de mim um homem foi a tormenta que me veio no dia da adversidade. E a gente precisa estar entendendo, queridos, que essa geração que está pouco a pouco parece que fugindo das nossas mãos. Você já viu que a gente faz de tudo para ter o controle sobre os nossos filhos? Nós chamamos para o culto diário, nós fazemos reuniões, nós chamamos a atenção, a gente ensina, pode passar horas e horas e horas ensinando, e às vezes um momento em que eles saem da nossa presença, por conta da necessidade de ter que aprender em uma escola, quando eles voltam, na maioria das vezes, e eu falo isso sem errar, voltam com a cabeça sacudida, voltam com a mente transformada, fala de coisas que a gente se surpreende, a gente fala: meu Deus, e o ensinamento? E aquilo que eu falei ontem, gente, eu falei sobre isso ontem, hoje ele já distorceu tudo, já chegou com outra ideia, com outra imaginação. Parece que os valores nossos não são mais importantes para eles, porque a gente fala, e eles querem fazer das suas próprias maneiras, querem fazer do seu próprio gosto. E aí, gente, o que fazer? Muitos filhos da nossa geração, do meio da igreja, estão se perdendo, estão escapando. Filhos que eram uma bênção no ministério, hoje jamais não estão conosco, já estão com outra mente, já estão com outro pensamento. Essa palavra pródigo, ela tem que ver com perdido. E quantas pessoas estão perdidas? Ah, como eu temo ao Senhor, como eu me preocupo daquele grande dia em que eu prestarei contas das pessoas às quais o Senhor tem me confiado. E por isso está sobre mim uma enorme responsabilidade de orar, não somente pela minha casa, não somente pelos meus filhos, pela minha esposa,
Eu acho tão bonito quando a minha esposa chega para mim e fala assim, mas eu não pastor. Eu falo, oh, meu Deus do céu. Até hora que parece que precisa, sabe, cair a ficha desse momento. Eu falo, realmente, eu sou o pastor da minha esposa. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, amados. E outras vidas que Deus tem nos dado também, que tem se colocado à disposição, para quê? Para que eu as repreenda, para que eu as corrija, para que eu as oriente. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas eu peço permissão a Deus para que essa palavra não se cumpra nesse ministério. Eu oro a Deus para que os filhos da luz sejam mais prudentes do que os filhos das trevas. Orem, amados. Orem por aquelas pessoas. Às vezes são os seus filhos espirituais que Deus colocou sob a responsabilidade de cada um de vocês. Tenham paciência. Paciência, queridos. Porque o Senhor demonstrou grande paciência conosco. Já pensou se Deus desiste de nós? Quando Ele olha lá do céu e vê que após Ele ter enviado o Filho dele, as pessoas estavam odiando Jesus. As pessoas estavam fazendo com que Jesus sofresse um julgamento terrível e que fosse crucificado, que fosse chicoteado, que colocassem um madeiro sobre ele. Já pensou se Deus se arrepende e tira o Filho dele de cena? Todos nós estaríamos condenados ao castigo eterno. Tenham paciência com os outros, com seus irmãos. Tenham paciência e orem por eles, orientem eles, uma vez, duas vezes. Glória a Deus. 400 vezes, se for preciso. Assim mesmo, Jesus. 1000 vezes. Perdoe, refaça a história. Porque Deus quer isso. Isso é agradável ao Senhor. Glórias. As pessoas fazem más escolhas. Às vezes escolhe o caminho do erro, o caminho errado. E como nós sofremos, como essa mãe me procurou, como nós sofremos quando a gente tenta, a gente faz de tudo, a gente deu o melhor para que os nossos filhos estivessem na direção certa, de repente eles estão trilhando outro caminho. A gente disse, é por aqui, e ele foi por aqui. Nós sofremos, a gente lamenta muito, nós entramos em conflito com Deus. Entramos em conflito com Deus. A gente fala assim, oh, mas como assim? Igual Jacó. Às vezes nós temos pendências com Deus e a gente não tem coragem de chegar para Ele e expor. Tolo é quem pensa assim. Deus conhece o seu coração antecipadamente. Antes da fundação do mundo, Ele já te conhecia. Não tem como você se esconder da presença do Senhor. Então exponha as suas dificuldades, as suas angústias. Deus quer isso. Deus quer que a gente coloque para fora. Deus, o negócio não está andando. Eu tenho orado por ele, eu tenho orado por ela, mas só está desandando. Só está andando pelo caminho do erro, caminho contrário. Como é horrível a gente ver pessoas que andaram conosco, pessoas que estiveram conosco, mas não estão mais. Estudei numa escola onde as pessoas chamavam um senhor que tinha lá de pastor. Só que ele se vestia como um pastor mesmo. Ele tinha a maneira de ele se vestir
era parecido mesmo, assim, era bem, um traje bem, sabe, de crente mesmo. Mas as ações dele eram ações terríveis. Aí depois eu fui investigar, falei, por que chama esse homem de pastor se ele não é pastor? Falei, ele era pastor. Ele foi pastor. Ele pastoreou um rebanho e era uma bênção nos caminhos do Senhor. Mas os olhos do entendimento, os olhos do coração, existe uma bifurcação, queridos. E o Senhor, Ele sempre nos leva para aquela passagem do Antigo Testamento, livro de Êxodo. Eis que hoje eu te ponho dois caminhos: vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha a vida para que você vá bem. Mas a pós-modernidade, eu volto para ela novamente, ela tem estragado a reputação de muitas vidas. Tem mídia social que se tornou lugar de encontro para prostituição, para deturpação da imagem e semelhança do ser humano. Já vi pessoas que eram do ministério de louvor e que eram uma bênção e que tocavam uma maravilha, era assim uma referência tremenda naquele ministério onde eu congreguei. E eu, um dia trabalhando no parque de exposições, eu vi essa pessoa no camarote VIP, se embriagando com as atitudes altamente descaracterizadas daquilo que é o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existe um trânsito, existe um tráfego muito grande de pessoas que saem daqui e vão para esse lugar sombrio, para esse lugar de falta de esperança, para esse lugar de morte, para esse lugar que é um vale de ossos secos. Mas eu louvo a Deus que existem pessoas fazendo o caminho oposto. Existem muitas almas que estão sedentas do Evangelho do Senhor Salvador Jesus Cristo. Tem uma modelo muito famosa, que eu não vou citar o nome por conta de a gente estar transmitindo pela internet, mas ela deu testemunho, e muitos de vocês conhecem, muito bonita, mas ela tinha uma vida que era de fazer vergonha. Ela vendia seu próprio corpo, a profissão dela era essa. Fazia os filmes mais absurdos, mas um dia ela sentiu a grande necessidade, uma sede enorme de aceitar a Jesus como Salvador. E assim ela fez. E hoje é uma mulher cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Cuidado com esse trânsito. Esse trânsito nos faz acender uma luz em nossos corações. Aquele que está em pé, vigie para quê? Não caia. Não ceda à tentação dos dias atuais. O mundo é extremamente sedutor. Não é fácil a gente ficar de pé o tempo todo. Por quê? Porque o diabo é estratégico. E eu diria que ele é um excelente capoeirista. E você toma muito cuidado com as ações de Satanás. A Bíblia fala que ele é astuto. E eu vou além. Ele é cruel. Ele não tem misericórdia de ninguém. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Para estragar reputações, para estragar relacionamentos,
para mudar a característica natural de uma pessoa. Por quê? Por que ele faz isso com o ser humano? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E ele não pode atingir diretamente a Deus. Mas o ser humano, e em especial aqueles que estão errantes no seu caminho, e tem discípulos que estão vivendo os seus próprios caminhos. Queridos, tem até uma gíria, né? Ah, eu não estou comendo nada. É uma pena, porque existe um maná. Existe um maná dos céus derramado sobre nós. E a gente precisa entender que a gente precisa se alimentar desse maná. O Senhor quer que nós venhamos experimentar do melhor. Deus tem colocado um banquete para nós. E por que se posicionar de forma oposicionista àqueles que estão cuidando do Evangelho, daqueles que estão orando pela nossa causa? Então vigie e orem o tempo todo. O livro de Tessalonicenses fala assim, olha, é um versículo muito pequeno, um dos menores versículos da Bíblia. Orai sem cessar. A oração tem que estar na tua mente. A oração tem que estar no teu pensamento. E você, quando você ora o tempo todo na tua mente, não tem nada. Os embaraços, eles não vão te sucumbir. Você não vai ficar no meio deles, não vai ficar perdido. O Senhor tem um caminho de vitória para cada um de nós. O Senhor nos colocou aqui não para a gente perecer no meio dessa caminhada. O povo de Israel, alguns deles até pensaram assim. Mas observe, o Deus que tirou aquele povo lá do Egito para caminhar no deserto foi o mesmo Deus que providenciou o maná dos céus para eles. Foi o mesmo Deus que, quando de dia o sol estava queimando o povo de Israel, ele enviava uma nuvem para trazer refrigério. E à noite, quando a temperatura estava muito baixa ali no deserto, Deus enviava uma coluna de fogo. Eu quero dizer para vocês que o caminho de vocês, que vocês estão trilhando, é esse caminho. Ainda que pareça que vocês estejam em um deserto, se liguem, cristãos, o Senhor é contigo. Amém. Ele é aquele que traz refrigério para a sua história. Glória a Deus. Ele é aquele que traz uma coluna de fogo para te aquecer nos momentos em que você buscar a Ele. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, Deus vai aparecer para você. Deus vai mostrar a face dele para você. Mas tenha coragem de enfrentar este mal terrível que está nos aprisionando. Tem uma espécie de areia movediça que não deixa as pessoas seguirem em frente, viverem livres. Existe um espírito aprisionador nos últimos dias, e a igreja de Cristo precisa acordar para isso. A igreja de Jesus precisa se levantar para que isso não venha a ser um fator de destruição nas suas vidas também, e para que você não trafegue no caminho contrário. Vocês têm que pegar a palavra do apóstolo São Paulo, que ele disse assim: eu prossigo para o alvo. Ele tinha uma meta, já estava estabelecida no coração dele, o que ele haveria de fazer. Ele sabia exatamente o que fazer. E o meu alvo é Cristo. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Vocês foram vocacionados. E vocação é chamado. Não espere que o tempo todo
e que somente a oração do pastor de vocês vai te conservar. É vocês, queridos. Vai chegar um momento em que o Senhor vai pedir para que nós mostremos as nossas mãos diante dele. E aí é a hora da individualidade. São as suas ações. Vai corresponder pelaquilo que você fez, ou aquilo que você deixou de fazer. Uma coisa que eu acho interessante no Código do Processo Penal é que a pessoa que comete crime tem dois viés que ela pode cometer crime. É quando ela age ou quando ela deixa de agir. É a ação ou a omissão. E o reino de Deus também não é diferente. Vocês querem viver, ter uma vida vibrante no reino dos céus? Então se envolvam. À medida que a gente se envolve, à medida que a gente pega aquela passagem de Ezequiel 37 e a gente começa a nos aprofundar para águas que o Senhor tem nos apresentado, a gente começa a sentir a nossa evolução no mundo do Espírito, o nosso crescimento. Entenda, com essa mensagem Deus está chamando você. Se envolva. Todo e qualquer relacionamento é desta forma. Ouvimos isso ontem. À medida que nós nos envolvemos, à medida que nós nos relacionamos, nós crescemos juntos. Nós nos tornamos cordões mais fortalecidos. E é isso que o Senhor quer para a minha e para a tua vida. Existe algo tremendo que está acontecendo no mundo espiritual. E a gente precisa ter olhos e ouvidos espirituais para a gente entender o que é que Deus está falando nos nossos dias. Olha só o que é que diz aqui a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 22. Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Existe aí uma conturbação no espírito humano. O espírito humano está aflito. É muito difícil a gente conversar com uma pessoa. Hoje mesmo eu estive conversando com uma pessoa e ele falou assim: eu estou angustiado com esse momento, com tudo que está acontecendo. Mas que não está, queridos. Não somente por causa da pandemia. Gente, esta evasão de pessoas de dentro do Evangelho, como isso me incomoda, como isso me entristece, e tem que entristecer todos nós que temos o nome de Cristo nas nossas vidas, porque à medida que um só sai, é por isso que às vezes a gente acaba compreendendo a parábola de Lucas 15 também, da ovelha perdida. Por que aquela ovelha fez tanta falta para o pastor? Porque uma só no meio de 100 que se perde significa o enfraquecimento. É assim que eu me sinto, queridos, quando eu vejo uma pessoa desviada do Evangelho, quando eu vejo uma pessoa em fuga, quando eu vejo pessoas que eram brilhantes, que tinham um testemunho maravilhoso no Evangelho, e que de repente foi tragado pelas águas do mundo. Eu me sinto enfraquecido. Eu tenho que retomar as minhas forças. Eu tenho que me refazer através da oração, porque eu me quebro, queridos. Eu sofro com isso, e especialmente quando
são pessoas da nossa convivência. São pessoas que a gente se relaciona com ela diariamente. E a gente vê aquela pessoa totalmente desfigurada. Que tristeza no coração que dá quando a gente vê uma situação como essa. E quando se trata de um filho da gente, uma pessoa bem próxima da gente, aí é que a gente desaba. Existia uma mulher, há 1.600 anos atrás, que ela se chamava Mônica. E essa mulher, ela era uma mulher bastante temente a Deus, seus pais eram tementes a Deus. E por conta da tradição, ela foi forçada a casar com um homem que não era cristão. Mas ela levou adiante, ela conseguiu manter a sua vida de devoção a Deus. E ela teve 3 filhos. E um dos filhos se perdeu. Um dos filhos resolveu seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade, a sua própria escolha, a sua própria decisão. E ele passa a viver uma vida totalmente diferente dos valores que ela havia passado. E ela ora por 17 anos. 17 anos ela ora pelo seu filho. Tem até uma música que fala que as nossas lágrimas tem um anjo cristão colhendo e levando até o trono da graça do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. E aí se completa com aquela palavra que no coração quebrantado Deus não rejeita. Deus não despreza o coração quebrantado. E ela ora insistentemente. Talvez algumas pessoas chegaram para Mônica e falaram: Mônica, desista. Não está vendo que o seu filho é diferente dos outros? Esse daí é para perdição, esse daí é para morte, esse daí já era. Mas ela continuou insistindo e orando em favor da vida do seu filho. De repente um dia ela chega para o bispo. Ela já estava angustiada, muito angustiada e perdendo um pouco da esperança naquele momento. E aí ela falou assim: ô bispo, o que é que está acontecendo? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? E o bispo, ele quase que repete essa palavra aqui, no coração quebrantado Deus não despreza. Ele falou assim: olha, Deus não vai deixar de ouvir a sua oração. Deus não vai deixar de ver as suas lágrimas. O seu filho será salvo. Creio que aquilo fortaleceu tanto Mônica. E depois de algum tempo, aquele homem se converte e ele se tornou um dos maiores escritores. Ele se torna um dos pais da igreja. Agostinho de Hipona, lá no norte da África. Seu livro Confissões, ele fala a respeito desse testemunho da sua mãe Mônica, que orava insistentemente por ele. E ele deixa um legado tremendo para todos nós. O legado de quê? Tem pessoas que estão lá fora, mas nós não devemos sentenciá-las. Nós não devemos julgá-las. E a teologia para isso é orar. Orar para que o Senhor abra os olhos do entendimento daquelas pessoas. E Deus vai fazer. Quanto tempo você tem orado por sua família, meu irmão? Quanto tempo você tem orado por um filho, por um esposo, por um irmão, por um tio, um cunhado, eu não sei. Ou por essa geração, a geração que você está inserido no meio dela. Não desista. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita as tuas orações. Deus não rejeita o teu quebrantamento. Foco. Foco é tudo nesses momentos. Estejam focados, porque Deus haverá de cumprir tudo aquilo que um dia Ele prometeu para você. Será uma alegria tremenda no reino dos céus.
Os anjos haverão de fazer festa. Por quê? Porque houve perseverança. Existem duas coisas que são basilares no nosso ministério e que nós não devemos deixar de fazer. As nossas orações, às vezes, ela nem sempre são orações toda poderosa, vamos botar assim. Por quê? Porque quem age é Deus, através da misericórdia dele. Os dois princípios que nós não devemos esquecer é o seguinte: continuar orando, não desfalecer. E o outro é pregar. Se você obedece a esses dois princípios, a sua casa vai ser salva. A sua família vai ter Jesus. O seu povo vai ser participante do reino dos céus. E a alegria vai tomar conta da sua vida e da sua história por conta de um coração perseverante. Oh, glória a Deus! Se coloque de pé e vamos estar orando nessa noite.